Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do Show da Manhã, programa aí, já deixando os créditos ao canal do Show da Manhã na plataforma do YouTube. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora bora para o conteúdo. Né, e está explodindo. Nós temos nos Estados Unidos, vejam só vocês, direitos humanos da Câmara dos Estados Unidos pedem a volta do X no Brasil. O presidente do Subcomitê de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, Chris Smith, disse que o Brasil, aspas, deve reverter curso e acusou Moraes de provocar a crise, né, e impor a censura. Segundo ele, o Brasil deve reverter imediatamente o curso e acusou o ministro do Supremo, eu não consigo nem mais chamar de ministro, né, o Alexandre de Moraes, de provocar essa crise do bloqueio, das multas, da perseguição, de tudo isso que a gente tem visto. E ao mesmo tempo, olha que loucura, olha como a gente está vivendo uma crise de proporções homéricas e também vindo de fora, tá? Uma fundação liberal dos Estados Unidos criticou a censura digital de Moraes ao Twitter X. Eles chamam de medida extrema o bloqueio da plataforma e as multas a cidadãos que usarem VPNs para acessar o site. O think tank liberal, tá, não é conservador, Foundation for Economic Education, Fundação para a Educação Econômica, publicou um artigo falando sobre o banimento do X por Moraes, e ele é assinado pelo presidente brasileiro Diogo Godinho Ramos Costa e chama de medida extrema atitude, considera que o Moraes começou essa série de medidas que estão culminando nessa censura digital e perseguição sob pretexto de combater a desinformação, termo que, aspas, se tornou um guarda-chuva para qualquer discurso crítico ao governo ou ao judiciário. Adriles, pode parecer surreal isso tudo que a gente está vivendo, mas ainda tem um tempero para você. Enquanto isso, convite para a reunião de Lula sobre democracia cita 8 de janeiro, Capitólio e articulação da extrema-direita. Presidente e premier da Espanha convidaram líderes para discussão sobre atuação conjunta contra desinformação e extremismo. Ou seja, eles querem intensificar a perseguição no Brasil, mesmo diante de tudo que está acontecendo. É isso que eu estou entendendo, Adriles? Olha, paradoxalmente, o banimento do Twitter do Brasil foi um presente para as pessoas que têm algum tipo de consciência do que está acontecendo, não só dentro como fora do Brasil, né? Porque acabou com essa narrativa, acaba com essa narrativa. Se alguém lá de fora ou aqui dentro percebe que existe uma articulação, ou acha que tem uma articulação de extrema-direita, nazi-fascista, que junta o Alan dos Santos, eu, o Marco Antônio Costa, o Constantino, o Paulo Figueiredo, para o quê? Para estuprar a criancinha, para solapar a democracia, para criar um governo tirânico, conservador, eterno no Brasil. Acabou isso. Entendeu? O Alexandre de Moraes censurou 22 milhões de pessoas, está destruindo os negócios que são veiculados no Twitter, que tem desde empresa de comunicação, até mercearia, até prostituição. O Twitter é o maior site de negócios e de livre expressão do mundo. Um jornalista ou um negociante sem o Twitter, ele fica, em grande medida, limitado na sua percepção. Quando o Joe Biden falou que estava abdicando da candidatura, a fonte era ele. Ele, o Joe Biden, que falou isso no Twitter. Quando você quer anunciar um negócio, você vai no Twitter e você não pode mais ter essa reverberação. Não é o Instagram, não é o Facebook, não é o, sei lá, o Orkut que já morreu. Então, você percebe, através da extinção do Twitter no Brasil, que você tem uma ditadura plena. Agora, o problema é quando as autoridades e a elite sociopolítica e econômica do Brasil se revela não só omissa, mas frouxa e covarde. Que tem exatamente dentro dos seus negócios, até um jornalista tem nos seus negócios do Twitter como ferramenta principal, tem ceifado. E fica fazendo salamaleques ainda para esse discursinho vagabundo. Por que que eles fazem salamaleque? Porque eles contribuíram para esse discursinho salamaleque. Seja um deputado ou senador omisso, ou um senador omisso e um deputado que queira fazer parte desse esquema ditatorial,
quer seja um jornalista que, por nojinho ao Bolsonaro, por ideologia ou por questões financeiras, para receber mais dinheiro do governo, solapou do Bolsonaro achando que aquilo ali era a construção de uma democracia, achando não, mentindo para ele e para os outros, dizendo que aquilo era uma defesa da democracia, elegeu um homem que saiu da cadeia para ser presidente da República, para se contrapor a um governo de direita legitimamente eleito aqui no Brasil. Ou seja, então eles estão numa sinuca de bico. O mundo inteiro passa a saber de maneira clara que o Brasil, ao lado de países como a China, como o Turcomenistão, como o Irã, é uma ditadura, e uma ditadura de quinta categoria que se traveste de uma defesa da democracia. Como, aliás, a Venezuela se traveste de defesa da democracia, né? República democrática, em nome da soberania nacional, esse papo furado de todo ditador, entendeu? Que acha que é uma democracia, que é o poder do povo, quando o poder é dele, tirano. Agora, o que o Brasil pode fazer em contraponto a essa vergonha mundial de todos saberem que estamos numa ditadura, todos no mundo saberem que estamos numa ditadura, todos no Brasil saberem que estão numa ditadura? Você tem que ter milhões de pessoas nas ruas. Ou então, um mínimo de vergonha na cara, isso é vergonha na cara de algumas autoridades que estão sendo, inclusive, limitadas pelo poder ditatorial do senhor Alexandre de Moraes. Então, ou a democracia real, o povo na rua, as autoridades que representam o povo se contrapondo a esse tirano, reagem, ou a falsa defesa da democracia tirânica do senhor Alexandre de Moraes engole o Brasil. Um homem vai engolir o Brasil inteiro. É claro que tem pessoas que apoiam ele pela omissão, mas mesmo grande parte dessas pessoas omissas estão sendo prejudicadas, engolidas, engolfadas por esse tirano abusivo chamado Alexandre de Moraes. Então, além de covardia, é burrice. Além de omissão, é ignorância, é estupidez. A elite socioeconômica brasileira é estúpida, covarde e omissa. E o povo deveria tomar a frente de uma democracia real, direta. Quando os seus representantes não representam a vontade e o anseio popular, o povo tem que falar por si mesmo e agir por si mesmo. Essa matéria da Folha, professora, falando sobre esse evento do Lula com o premier Pedro Sanches, cita os ataques antidemocráticos do 8 de janeiro em Brasília, a invasão do Capitólio, a sede do Congresso americano, como símbolos de, aspas, movimentos violentos com elementos comuns, como a rejeição da alternância democrática e da diversidade, além da exaltação de uma forma exclusiva de identidade nacional. Eles não citam nominalmente Bolsonaro e Trump, mas o evento em Nova York é intitulado Em Defesa da Democracia, lutando contra o extremismo, que está sendo organizado para 24 de setembro, na parte da tarde, na abertura da Assembleia Geral, em que o presidente brasileiro é tradicionalmente o primeiro chefe de Estado a discursar. E, ao mesmo tempo, professora, você vê aqui todos os órgãos e entidades internacionais que levam minimamente a sério a liberdade de expressão, falando que, né, a desconfiança, e aqui eu vou abrir aspas para essa manifestação do Chris Smith, né? A desconfiança não é desinformação, mas muitas vezes é a sua causa. Tratar uma crise de confiança institucional apenas como um problema de informação ignora as fraturas sociais mais profundas e corre o risco de intensificar as tensões que se pretende resolver. O controle autoritário da informação corrói as normas democráticas e diminui ainda mais a confiança pública. Ou seja, tudo que a gente está vendo aqui é um processo de escalonamento. Tudo indica que o negócio é uma bifurcação. Ou a gente resolve essa crise de uma vez por todas, gradualmente, claro, né? Começa um processo de resolução disso, ou o regime aqui do Uzbequistão brasileiro, sei lá que porcaria que é esse país que a gente está vivendo, vai piorar. O regime totalitário vai se fechar cada vez mais. O nome do país é Brazuela, Marco. Nós estamos vivendo na Brazuela. Então, o Alexandre de Moraes está comprando briga com todo mundo, e isso era uma coisa que quem estuda regimes totalitários já estava falando há muito tempo, desde quando começou a censura da revista Cruzoé, da capa do amigo meu pai, as buscas e apreensões lá na sede do Terça Livre, fechamento do Terça Livre, derrubada de perfis. Toda vez o tirano tem que dobrar a aposta e cada vez ele vai atingindo mais pessoas. Essa é a sequência de todas as ditaduras, de todas as tiranias ao longo dos tempos no mundo inteiro. Então, é óbvio que o Alexandre de Moraes cada vez vai dobrar mais a aposta. Só que dessa vez ele derrubou uma rede social que é utilizada pela galera que curte BBB.
Ele furou a bolha, ele conseguiu furar a bolha. O pessoal que curte BBB, o pessoal que curte futebol, a galera da direita, da esquerda, a galera que nem sabe nada de política, que tá lá só para ver vídeo 18+. E some-se a isso o dono dessa rede social, o Elon Musk, ser uma pessoa que tem proximidade até com a NASA. O cara dispara foguetes, entendeu? Então, ele comprou briga com um cachorro grande, muito maior que ele. Ele vai continuar dobrando a aposta, e aí a gente vê essa cumplicidade dentro do Congresso, dentro do próprio Ministério, porque saem matérias na mídia dizendo que existe uma ala do Supremo que não está gostando. Claro que não está gostando. O Supremo ele não pode ficar em evidência porque atrapalha os negócios deles, né? Então é óbvio que eles não estão gostando, mas tem uma ala ali mais militante que acha que cada vez tem que dobrar mais a aposta, que eles vão conseguir fazer sumir toda essa massa de pessoas que não quer viver no socialismo. Então, eles não vão conseguir, vão ter que cada vez dobrar mais a aposta. A gente já teve campo de concentração aqui no Brasil. O pessoal fala, vai virar Venezuela, vai virar uma ditadura. Meu amigo, a gente já teve campo de concentração. A gente tem pessoas presas sem julgamento. A gente tem presos políticos, diversos presos políticos. Hoje, no Brasil, a pena para quem pinta uma estátua de batom é maior para quem atira nas costas do namorado e mata ele. Isso é uma ditadura. Nós já estamos na ditadura. E eu vejo, ao mesmo tempo, com uma grande preocupação, Marco, uma certa ala da direita que provavelmente deve estar acompanhando a política há pouco tempo, ou não se aprofundou, até acho que não seja má intenção, mas que fica falando que é impossível acontecer um impeachment do Alexandre de Moraes, porque a gente tem que focar em outras pautas, porque a gente pode conseguir pequenos avanços, porque não adianta a gente ficar insistindo. Isso é... Se não for por inocência, isso é um negócio maldito. Essas pessoas não acompanharam todo o processo que foi para a gente conseguir o impeachment da Dilma. Obviamente não foi como a gente queria, teve o fatiamento, mas as pessoas foram às ruas, eu fui às ruas dezenas e dezenas de vezes. A gente teve manifestação na Paulista, eu até estava comentando com o Marco, eu já vi manifestação na Paulista com 7 caminhões ao mesmo tempo. A Paulista tomada de ponta a ponta. Aqui em Porto Alegre é bem menor do que a manifestação de São Paulo, mas já teve 3 caminhões ali no Parcão, sabe? E o pessoal fica com umas loucuras. Porque não pode pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Na época da Dilma também, esse pessoal tucano falava nunca vão conseguir o impeachment da Dilma, porque o Congresso está apadrinhado. De novo, na esquerda não existem amigos, existem comparsas. Quando o negócio tá bom, eles continuam. Quando tem alguma contrariedade, eles caem Biden ainda não confirmou presença, e é o que eles falam, tá? A nota do Brasil. A crescente coordenação entre movimentos de extrema-direita representa um risco sério de regressão democrática, inclusive de erosão de direitos básicos. Os direitos das mulheres estão em jogo, os direitos LGBT estão sendo minados, as mudanças climáticas e a ciência estão sendo negadas, a intolerância está aumentando, a desigualdade está crescendo, minorias estão sob ataque. Alan, dentro desse contexto todo, se eu sou da extrema esquerda, eu concluiria, né? Eu colocaria uma frase final. Bora meter bala nessa galera, irmão. Você tá mudo, Alan. Que é exatamente o que eles querem fazer. Porque é importante lembrar, Marco, que esse braço visível dos comunistas e socialistas, ele é apenas teatro. Quem manda é o braço invisível criminoso. Quem disse isso não sou eu. Basta você pegar a resolução da Terceira Internacional em Moscou, em 1921, e eles seguem à risca aquilo lá. Ou seja, que inclusive quem tem que dar o tom, quem tem que direcionar todas as pautas e tudo que deve ser feito no braço legal dos comunistas é o braço ilegal. Ou seja, o lado criminoso é quem estabelece como que o lado burocrático, legalizado e, né, abre aspas, eu ia falar legalizado de novo, né, mas não quero ser tautológico, o lado que aparece, né, quando eles criam um partido político, quando eles tentam entrar, né, quando eles se infiltram na máquina burocrática, por meio do Ministério Público, por meio das procuradorias, Procuradoria Geral, Procuradoria dos Estados,
quando eles colocam pessoas dentro da OAB, quando eles colocam políticos dentro dos partidos, quando eles criam partidos, enfim, gente dentro do jornalismo. Esse braço legalizado dos comunistas é apenas um desvirtuamento de discurso. Eles só querem enganar as pessoas, apontam para lá, enquanto todo mundo está fazendo, os comunistas estão fazendo as coisas no outro lado. Então você aponta para um lado e deixa as pessoas ali olhando para aquele foco, enquanto isso a boiada vai passando, né, e tudo vai sendo feito. Do jeito que eles estão narrando, parece que é a direita que está usando as Farc, é a direita que está do lado do PCC, é a direita que está matando e sequestrando pessoas, é a direita que obrigou o Marcelo Odebrecht a dar 100 mil dólares por mês durante 20 anos para as Farc. Do jeito que eles estão falando, é a direita que roubou a Petrobras. Do jeito que eles estão falando, é a direita que criou rombos na máquina pública. Do jeito que eles estão falando, é a direita que ficou pegando dinheiro do BNDES para poder fazer mídia, para poder fazer empreiteiras, para poder fazer obras, para poder virar campeão nacional. Uma ova. São eles os criminosos. Agora, até quando a população brasileira vai ficar sem essa informação? Até quando, Marco? Por isso eu insisto que as pessoas precisam assinar Fio Diário, Terça Livre, fazer com que os jornais e os analistas, mesmo as pessoas que trabalham individualmente, tenham meios para poder esclarecer isso para a população, Marco. Sim. Pelo amor de Deus, cadê a Veja, a revista Veja, que outrora mostrava isso para nós? Se a produção puder colocar aí, nem que seja compartilhamento de tela, se quiser eu mesmo coloco, é só colocar assim, ó, Odebrecht, Farc, 100 mil dólares. É só colocar isso que vai aparecer a matéria da Veja. Até quando a população vai ficar com essas notícias sendo apagadas? A última capa da Veja, nós falamos no boletim da noite de ontem, eu, Lacombe e Max, a última capa da Veja é o Alexandre de Moraes como o homem que dá o grito da independência, trazendo o Brasil para a normalidade jurídica. A Veja falou isso. Então esses grupos de esquerda do Foro de São Paulo, quando eles nos acusam dessas coisas absurdas, é abjeto, né, ficar discutindo isso aí, né? Eles são misóginos, são contra o clima, são odiosos, etc. Enquanto isso, eles estão pegando dinheiro dos empresários, sequestrando pessoas, como foi o caso do Abílio Diniz. Essa galera sequestra, mata. É isso aí, pessoal. Agora, olha essa notícia. Valor bilionário. Governo Lula deve confiscar dinheiro de brasileiros em contas bancárias. Gestão federal alega dinheiro esquecido e uso para fechar orçamento de 2024. O Congresso autorizou o recolhimento de 8,5 bilhões. Com uma manobra intensificada na madrugada desta quinta-feira, às 1h49, a Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que prevê a reoneração gradual, não é reoneração, reoneração gradual da folha de pagamentos de 17 setores da economia. A proposta autoriza o governo a confiscar recursos tidos como esquecidos em contas bancárias. Já aprovado pelo Senado, o texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderá vetar partes ou a totalidade do projeto. Caso haja vetos, a decisão final caberá ao Congresso. Se o projeto for sancionado, os titulares do chamado dinheiro esquecido terão apenas 30 dias após a publicação da norma para resgatar os valores. Após esse prazo, os recursos serão direcionados ao Tesouro Nacional. Uma vez que os saldos forem transferidos para o Tesouro, o Ministério da Fazenda publicará no Diário Oficial da União um edital com a relação dos valores recolhidos, informando a instituição depositária, a agência, a natureza e o número da conta. O edital também fixará um prazo de 30 dias a partir da data de sua publicação para os titulares dos recursos contestem o confisco, para que os titulares contestem o confisco. Decorrido esse prazo, os valores não contestados serão incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional, passando a ser contabilizados como receita primária, válidos para os cálculos da meta de resultado primário. A diferença entre
entre o que o governo arrecada e o que gasta, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu.